Fala galera do YouTube, prazer, meu nome é Jonatas Motas, estamos aqui hoje para mais um vídeo do canal e o tema do vídeo de hoje é Vasco desafia a lógica do campeonato brasileiro. Galera, antes de mais nada, eu já venho pedir o seu like, seu comentário, se inscreva, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, isso me ajuda bastante para que mais pessoas sejam alcançadas, tá? Esse canal é para conteúdo de futebol brasileiro, futebol internacional, esportes em gerais, tá? Então, conto com vocês, conto com a ajuda de vocês e vamos nessa! Vasco está surpreendendo nesse retorno do Campeonato Brasileiro 2023. Por que eu digo isso? O Vasco chegou a estar com 70% de probabilidade de rebaixamento. O Vasco terminou o primeiro turno do campeonato com apenas 13 pontos. Só não é a pior campanha do próprio Vasco nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, porque em 2015 também terminou com os mesmos 13 pontos. Porém, no campeonato desse ano, o Vasco ainda está com um jogo a menos referente ao primeiro turno, que é contra o América Mineiro. Só por causa disso não tem a pior campanha própria dele no campeonato. E a perspectiva era que o time não saísse do lugar. O Vasco estava realmente a queda livre para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E isso muda na segunda janela do ano, a janela do meio do ano, que o Vasco trouxe reforços ali pontuais, além de um novo treinador, o Ramon Dias, que ele está trazendo novas mudanças, está trazendo ali questão tática, técnica dos jogadores, questão até de raça. Você vê um time mais disposto, mais predisposto a entrar na partida com mais vigor, sabendo a hora de atacar, a hora de defender. Você vê uma equipe mais madura, uma equipe mais bem montada e evoluída. E digo que essa equipe joga contra qualquer equipe agora do futebol brasileiro, podendo até vencer, hein? Não é nenhum exagero que eu estou dizendo. As contratações do Vasco foram boas. Começando ali, o Paulinho de Paula, eu acho que é a contratação que ele está mais entregando em relação a desempenho. Ele está performando muito bem. É um meio de campo ali que é o termômetro da equipe. Ele defende muito bem, ele ataca muito bem, ele apoia muito bem aos jogadores ali do meio de campo, sempre aparece como opção de passe. O Verratti vem mostrando um grande acerto, um centroavante que chegou com status de desconhecido, ninguém conhecia o então atacante vascaíno, e ele chegou já fazendo gol na estreia, já metendo gol no Maracanã. Ou seja, ele está muito bem, ele está dando assistência, ele está dando um trabalho ali para os zagueiros adversários, ele tem aquele trabalho de pivô, ele sabe prender bola, sabe fazer aquela tabela curta. Ou seja, tudo que o Vasco precisava, ele está entregando, além de ser muito aguerrido, né? Jogando no Vasco tem que ser aguerrido, porque a torcida cobra, como qualquer outra grande torcida do campeonato brasileiro cobra. Então a gente já vê ali que o Vasco tem ali um meio campo bem entrosado com Praxedes, Zé Gabriel, o próprio Paulinho de Paula, o Payet. O que falar do Payet? Grande contratação dessa segunda janela do ano. Payet que chega com status de craque, status de possível ídolo. Vai depender dele, do que ele vai entregar aí na equipe vascaína. E começou ali no jogo contra o Bahia, um jogo meio que ruim, né, no ponto de vista coletivo do Vasco. O Vasco não estava conseguindo performar ali, e com a entrada do Payet ele conseguiu mudar um pouco a cara do jogo. O Vasco conseguiu um empate, quase que vira. E no jogo contra o Fluminense, na última rodada, o Vasco conseguiu uma grande vitória, e Payet, entrando ali novamente no segundo tempo, participou do quarto gol do Vasco. Então ele foi importante. Ele aos poucos vai soltando, vai conhecendo a equipe. É claro que a questão do idioma acaba atrapalhando um pouco, por ele ser francês,
e a gente está aqui no Brasil, e ele vai aos poucos se adaptando, ele já está começando a entender o que é o Vasco, o que o Vasco representa para os seus torcedores, e vamos ver um Vasco que vai brigar até o fim ali pela vaga na continuação na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco chegou a ter 70% de chance, se liga, 70% de probabilidade do Vasco ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com os resultados, o Vasco aumentou a probabilidade, as chances dele de continuar, tá? O Vasco agora só depende de si para sair da zona do rebaixamento. Digo isso porque no próxima rodada já pega o Coritiba dentro de casa, o Coritiba que é o último colocado, e se o Vasco vencer o Coritiba e logo após vai ter o jogo atrasado, remarcado contra o América Mineiro, o jogo esse do primeiro turno ainda, se o Vasco vencer esses dois jogos, o Vasco consegue, depois de muitas rodadas, sair lá da zona da confusão, consegue sair ali, respirar um pouco. Não se afasta muito, ainda vai estar colado, mas consegue sair, respirar, colocar ali a cabeça ali fora d'água, podendo respirar um pouco. E digo isso porque é muito importante, porque quando o time grande fica muitas rodadas dentro da zona do rebaixamento, é muito difícil tirar. O psicológico nessas horas conta muito. Você vê ali o Vasco, o Santos, Corinthians, o próprio Inter, São Paulo estão ali perto, o Cruzeiro estão ali perto. Qualquer equipe ali que fique por perto ou que está na zona, o psicológico pesa muito mais do que as demais equipes que já estão acostumados, ano após ano, está ali brigando por aquelas posições, cai, sobe, ou seja, elas já estão preparadas, o campeonato delas já são poupadas, né? Já estão palpáveis para essas circunstâncias, e podemos ver, se a gente for fazer uma análise de probabilidade de rebaixamento de equipes que acabam de subir para a Série A, ou seja, equipes que estavam na Série B de 2022 e sobem para a Série A de 2023, elas têm a probabilidade de rebaixamento muito maior do que as equipes remanescentes. E isso é um dado estatístico que mostra que pelo menos uma equipe que subiu da Série B para a Série A, ela cai, pelo menos uma. Além de que até 3 anos, ou seja, a equipe subiu, ela tem uma chance muito grande de nos próximos 3 anos de Série A ela ser rebaixada. Então isso é uma estatística que persegue os times que acabam de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco, ele está nessa estatística, chegou a ter, como eu disse antes, 70% de chance de rebaixamento, que é uma porcentagem muito alta perante ao número de jogos que ainda tem. Porém, como o Vasco não estava performando, porque essas estatísticas não é só matemática, é a probabilidade. Qual é a sua probabilidade de vencer tal jogo? Então, isso é contado jogo a jogo até a última rodada. Qual é a perspectiva que o Vasco teria de chances de vencer jogo a jogo? A probabilidade de pontuação. Então, com essa porcentagem, o Vasco estava com grandes chances de ser rebaixado, e isso mudou. O Vasco está sim desafiando a lógica do Campeonato Brasileiro. Se vai se salvar ou não, isso já é uma outra história, mas podemos ver que a briga ali vai ser acirrada até o final. O próprio Santos ali também já está demonstrando uma reação. O Bahia, que estava vindo bem mesmo perdendo para o Santos, ele ainda continua na briga, muito forte. Na minha opinião, o Coritiba e o América Mineiro são equipes que já estão praticamente rebaixadas, então vai ter apenas mais 2 vagas para o descenso. E o Santos e o Vasco, que se encontram ali neste momento, estão com todo o pique, com toda a demonstrativa de que vai sair. Se vai sair ou não, já é outra história, mas
se as outras equipes que estão de fora não abrirem o olho, vai acontecer uma reviravolta aí nessa tabela. O que você acha? Qual a sua opinião? Quais são os 4 clubes aí que vão ser rebaixados? Deixem aí no comentário a opinião de vocês. Os 4 clubes que vão ser rebaixados para a Série B, os clubes ali que vão buscar a vaga na Sul-Americana, aqueles clubes que vão ficar ali na zona neutra, aquela zona que você não consegue nem um descenso e nem consegue nenhuma vaga para a Sul-Americana. Qual vai ser a opinião de vocês? O que vai acontecer nesse campeonato brasileiro aí, nesse final que vai ser muito emocionante? Então, esse foi mais um vídeo, espero que você curta, compartilhe e comente aí como que vai ser esse final, reta final de campeonato brasileiro. É isso, tamo junto, falou, até a próxima!